Queridos irmãos, que alegria, estamos iniciando pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos estudando o livro Missionários da Luz. Você no programa passado, estudamos o capítulo 15º, Fracasso. E nós vimos que Segismundo foi uma reencarnação bem-sucedida. E nós vamos ver que Volpini, que é um outro caso que André Luiz é convidado a participar pela irresponsabilidade da mãe, não preparando o seu quadro mental, não preparando o seu ambiente físico, nós vamos ver que talvez não tenha a mesma condição de sucesso como teve Segismundo. Vamos ver então a história de Volpini, o fim da história. Nós já vimos que essa irmã está ladeada por 3 espíritos malignos, por 3 espíritos que já alcançaram junto dela 2 abortos naturais, que na verdade, apesar da gente dizer que é aborto natural, não deixa de ser um aborto provocado pelos excessos que uma mulher comete ao longo de uma gravidez, porque o André mesmo nos lembra que ela não chegou a ser mãe. Ela teve 2 abortos e está caminhando para o 3º que nós vamos estudar nesse capítulo. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria em darmos continuidade neste tema tão palpitante, tão abençoado para as nossas reflexões. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare em mais esta oportunidade. Vamos dar continuidade então na leitura, André? Vamos sim. Nesse instante, Cesarina penetrou no quarto, seguida dos espíritos construtores que velavam por Volpini, o reencarnante. Enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os cooperadores de Apuleio se aproximavam, saudando-nos atenciosos. Infelizmente, disse um deles ao chefe: a situação é muito grave. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com êxito desejável. Nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores, unindo-se voluntariamente, e indicou as entidades viciosas que a cercavam. A estes adversários infelizes, entrega-se agora a prazeres e abusos de toda sorte. Seus desvios sexuais, nos últimos dias, têm sido lastimáveis, e enorme a quantidade de alcoólicos, aparentemente inofensivos, de que tem feito consumo sistemático, aliados semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas do plano mental. Vemos que a posição de Volpini é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Aqui 2 pontos que vale a pena a gente realçar e ressaltar. O primeiro ponto, ela entra num quarto e as 3 entidades o acompanham muito de perto. É interessante que nós já vimos no capítulo anterior que essas 3 entidades não conseguem enxergar nem André Luiz, nem Apuleio, e nem a equipe espiritual socorrista que ali está, dando um amparo àquele irmão reencarnante, Volpini. Vamos relembrar que aqui o assistido é Volpini, por merecimento. Vamos relembrar que a mãe é cheia de vícios. E é interessante que ele fala algo grave. Nos últimos dias, o consumo de droga, o consumo do álcool, o sexo desregrado, com 7 meses, sexo desregrado. Veja a irresponsabilidade dessa mulher. Então, os espíritos superiores que estão fazendo o trabalho já estão dizendo entre eles: nós chegamos até aqui, vai ficar difícil seguir à frente, porque os distúrbios é muito grande. E essa noite, os espíritos trevosos haviam preparado uma noite especial para que ela pudesse sucumbir realmente. Vamos ver se isso aconteceu. É isso mesmo, André Luiz? E é interessante nós mencionarmos
que este livro é de 1945. Nestas décadas que se passou, nós não vimos uma evolução no quadro. Nós continuamos vendo que esta personagem Cesarina temos em todas as cidades, em todos os locais. Não digo que é apenas ela culpada. Nós não podemos apenas culpá-la. Nós também temos que realçar a participação do companheiro que ela voluntariamente afastou. Ela ainda não estava separada. O esposo estava ausente por comportamento dela, pela baixa vibração que ela entrou. Então nós vemos um conjunto de informações que na atualidade nós continuamos vendo de modo muito comum, de modo muito natural, e se faz importante nós redobrarmos a nossa vigilância. Nós redobrarmos porque já vimos que, com o conhecimento que nós temos hoje, chegarmos no plano espiritual falidos é um prejuízo muito grande. Por isso da importância de vigiarmos e orarmos sempre. Continua a narrativa. Apuleio ouviu as graves notificações em silêncio e observou em seguida: já sei o que se projeta para esta noite. Sim, considerou o interlocutor. Apelamos para sua autoridade, porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela permaneciam as entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância de nossa presença. Cesarina, com o excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inscientes da responsabilidade moral, utilizavam certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Fixei minha atenção no feto, auxiliado pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. O caso Volpini era muito diferente do processo de reencarnação verificado em casa de Raquel. A forma física embrionária demonstrava manchas violáceas, revelando dilacerações. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. É interessante, eu gostaria de lembrar essa frase aqui. A forma física embrionária demonstrava manchas violáceas, revelando dilacerações, pequeninos monstros. Eu vou me lembrar que no capítulo dos programas anteriores, nós vimos algo que nos chamou a atenção, que enquanto aquele espírito está ligado ao feto pelo cordão umbilical, ele come de alimento mental. Alimento mental cedido pela mãe. Aquilo nos chamou a atenção e eu até fiz um comentário sobre isso. E aqui, como é que essa mãe pode dar um alimento para essa criança positivo se ela vai toda semana em várias festas? Ainda o seu padrão vibratório de alimento espiritual da mãe é vícios, ainda orgias. Quer dizer, imagine o alimento que ela está dando para essa criança. Então, hoje nós temos que começar a levar essa mensagem para as casas espíritas, para os grupos de jovens, para os programas televisivos, para que as moças, as mulheres, possam compreender a gravidade que é uma gravidez. Enquanto aquela criança está ligado ao seu ventre, você está alimentando aquela criança com o alimento mental. Veja a importância de ter um lar edificado, controle no pensamento. Olha que coisa interessante, André. E aqui também é um caso esporádico. Aqui é o problema da mulher, da cesarina. Mas o homem não tem menos
menos importância e menos responsabilidade do que a mulher. A mulher alimenta o feto, a mulher leva o feto, mas o companheiro também tem um papel primordial. Não adianta atacar na cara da mulher, tá vendo? Não se cuidou, não preveniu, como se a responsabilidade da gravidez fosse só dela. Então nós temos que ter muita atenção. Esse caso é diferente. Esse caso, ela se afastou do marido, do esposo, ela escolheu esse caminho da leviandade, mas tem muitos casais que, por falta do auxílio do companheiro, a mulher passa a levar um fardo que não é apenas dela. O sucesso de um filho depende do casal, não é só da mulher. Então isso é importante nós mencionarmos, porque muitas companheiras podem pensar, mas e o papel do marido? E o papel de quem ajudou na concepção através de uma relação sexual? Também tem o papel. Tanto quanto nós vemos a importância da manutenção do lar, nós vemos a manutenção dos filhos também. André, tudo isso é verdadeiro. A participação do homem, a responsabilidade do homem. Mas o capítulo específico está nos falando do alimento dado a esse feto, que é da mulher. Veja, lógico que nesse caso especificamente, a mulher tem um papel muito mais sublimado do que a do homem. Aqui o André colocou de maneira exímia e maravilhosa, não eximindo a responsabilidade do pai, ok. Mas o alimento que a criança vai receber enquanto estiver no seu ventre é gerado pela mulher. O equilíbrio. Nós estamos falando das vicissitudes. Nós estamos falando daquelas mulheres, e lógico que é um grupo, não é a maioria, de responsabilidade. Isso é muito importante nós citarmos sobre isso. Que diga de passagem, André, na atual circunstância entre os jovens, isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Há muito mais sentimento de responsabilidade numa gravidez do que mesmo aquelas mulheres conscientes da sua responsabilidade. Pelo próprio clima na qual os jovens vivem hoje. É importante a gente mencionar isso. Dando continuidade na leitura, percebi pela intensa normalidade dos órgãos geradores que o aborto não poderia demorar-se. Apuleio, igualmente, endereçando-me expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Abandonou subitamente o exame e falou-nos: se a infeliz obcecada pelos prazeres criminosos não se detiver nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Depois de pensar alguns momentos, salientou: tentarei o derradeiro recurso. Apuleio dirigiu-se ao interior doméstico e voltou seguido de uma senhora idosa. Esta, disse-me ele, indicando-a, é a dona da casa e velha amiga de Cesarina, suscetível de receber-nos a influenciação. Aproveitar-lhe-ei o concurso para que nossa desventurada irmã de futuro não possa dizer que lhe faltou assistência e conselho adequado. Em um gesto de bondade, já observado por mim em diversos superiores do nosso plano, colocou a destra sobre a fronte da recém-chegada, que se acercou de Cesarina com muita ternura e falou: aqui é interessante, André, só para você dar continuidade, o nosso telespectador entender, é que Cesarina também morava, e nós estamos vendo agora que a casa pertencia a essa senhorinha, que com certeza deveria morar sozinha, não é? Porque não há uma explicação mais definida, e tinha Cesarina como uma filha, né? Então ela, percebendo que novamente Cesarina ia sair para uma festa, Apuleio se envolveu dela para que ela pudesse então receber o auxílio de Apuleio, que iria ditar a ela algumas mensagens para que pudesse tocar o coração de Cesarina. Interessante, né, André? E agora nós vamos ver se isso teve repercussão positiva ou não. Então, e aqui falou uma frase interessante. Nós estamos usando isso como recurso para que amanhã Cesarina não fale assim: ninguém me orientou, ninguém me auxiliou, ninguém me aconselhou. Então aqui eles estão pegando todos os recursos que estão
em suas mãos, porque eles sabiam que se ela saísse por aquela porta naquela noite, quando ela retornasse para casa já não estaria mais grávida, porque os excessos do desvio sexual, dos alcoólicos e das drogas e do próprio ambiente faria com que a criança automaticamente tivesse um aborto espontâneo perante os olhos da ciência e que estamos vendo que do ponto de vista espiritual não é tão natural quanto nós imaginamos. Continua. Minha amiga, estou receosa por você. Não vá. Desconfie de certas amizades pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que exceder-se? Uma festa de aniversário, em pleno bar, não pode servir às suas necessidades presentes. Abriguei você em nossa residência, como se fizesse a uma filha, e devo estar vigilante. Nutra a esperança de vê-la reaproximar-se do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questão de incompatibilidade de gênios. Mas, se você não se defende do mal, como atender a situação? Um dos infelizes seres da ignorância e da sombra, que perseguiam Cesarina por invigilância dela, envolveu-a nos braços como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Vi que as entidades inferiores presentes observavam de perto a senhora e lhe ouviram as palavras sensatas, porque todos exibiam gestos e demonstrações de revolta e desagrado que não podemos registrar aqui. A interpelada, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e acrescentou: tranquilize-se, minha boa Francisca, não precisará ensinar-me virtude. Tenho meu compromisso para hoje, não posso faltar. Não concordo, Cesarina. Tornou a interlocutora com energia, sob a inspiração direta de Apuleio. Nem estou fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável. Quero despertar suas fibras de esposa e mãe. O homem cujo convite você pretende atender não merece confiança, não é digno de consideração. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o filhinho? Não pondera o futuro? E a respeitável amiga continuou advertindo com severidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpini se manteve em franca posição de negativa e impermeabilidade. 2 horas durou a conversação, na qual o diretor dos construtores usou da caridade, da lógica e da paciência, nas mais altas doses. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel fonfonou à porta. Aqui, André, termina então o contato que Apuleio, na sua última tentativa de tentar envolver Francisca, a senhora que era dona da casa, que recebia Cesarina com muito amor na condição de uma filha, por 2 horas tentou tocar o coração de Cesarina. Mas o que me chama a atenção é que quando as 3 entidades percebem que Francisca toma aquele ar de dar um ensinamento moral, eles envolvem ela de tal maneira, não é? Logicamente contra Francisca. E é interessante que a coisa é tão grave que André Luiz diz: eu não sou capaz de descrever o que eles fizeram e o que eles falaram. É muito interessante tudo isso, né? Então, nós percebemos que nada adiantou. Mas como o André bem salientou, numa fala anterior, foi a única cartada que a espiritualidade maior tinha para dizer amanhã que ninguém ajudou ela quando ela precisou. E é interessante, querido Sérgio, que os espíritos amigos procuram nos ajudar de toda forma. Bem no início deste livro, nós vimos uma história que falou de 3 personagens encarnados, a mãe e um casal de filhos. A mãe
viúva, entregue à companhia nociva do ex-marido. O menino, o filho recém-casado, com sérios desgastes de ordem sexual, e que durante o sono físico foi no prostíbulo e associou a duas entidades menos felizes. E quem procurou orientar e auxiliar e naturalmente tirar aqueles espíritos daquela psicosfera foi a irmã, a mais nova, a filha mais nova desta mãe. Mas eles estavam tão redutíveis por estas entidades que os acompanhavam que não davam ouvidos. Então os espíritos amigos procuram nos orientar de toda forma. É aquele amigo que nós ouvimos, é aquele familiar que nós estimamos. Mas às vezes nós estamos tão recalcitrantes, tão temerosos, que nós falamos assim, é bobagem. Eu sei o que eu estou fazendo. Esta mulher devia ter pensado assim, é bobagem. Eu sei o que eu estou fazendo. Uma noite não vai fazer eu perder meu filho? Não venha com discurso de moralidade. Quantas vezes nós já não tivemos atitude, não digo no caso de cesarina, de estar grávida, não, mas de que veio alguma orientação procedente dos espíritos maiores e nós não demos ouvidos. André, um outro ponto interessante para você continuar a leitura, né, é que, na verdade, vamos se lembrar que Cesarina estava em festas vários dias na semana. Ou seja, era uma pessoa que ia nos bares, que ia nas festas de amigos, então, que saía com homens na questão sexual. Então, não era apenas uma única festa. Vamos relembrar que ela já vinha num conceito de desregramento, não é? Dando continuidade, cerrando o pequeno estojo de perfumes, Cesarina abraçou a velha amiga, desapontada, e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde, não tenho tempo a perder. O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas seguiram o carro célere, mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos. Algo triste, o chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores, declarando: podem regressar à nossa colônia. Em descanso. Nada mais tem que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E olhando para mim, significativamente acrescentou: irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpini para recolhê-lo em lugar conveniente. O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Acompanhei Apuleio durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida em uma casa de barulho ensurdecedor. O grande salão e departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música barulhenta e estouteadora, mas a assembleia de desencarnados, de condição grosseira, era muito maior, tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. Mantenha-se indefensiva, advertiu-me o diretor. São poucos os desencarnados, com reduzido tempo de experiência, que podem penetrar ambientes como este para serviços de proteção. Aqui, André, vamos ver pontos interessantes, né? Eu fico imaginando a tristeza com que Apuleio disse àquela equipe espiritual: podem todos retornar à colônia, porque já não tem mais o que fazer. Apuleio diz: eu e o André Luiz vamos buscar Volpini, porque hoje ainda será desligado o cordão umbilical e esse espírito então será recolhido por nós. E aqui nós vamos ver no primeiro livro, Nosso Lar, que a casa de Dona Laura era uma casa que recebia esses espíritos que porventura fosse uma reencarnação mal sucedida aqui na crosta, não é? Era uma das casas. Então ele teria que recolher Volpini para levar para algum lugar para o socorro que esse espírito necessitava. Um outro ponto importante, André, quando ele diz Apuleio, André Luiz,
você vai ter que ficar pouco tempo nesse ambiente, porque são poucos os desencarnados e mesmo os encarnados que consigam entrar num ambiente como esse sem ser contaminado. Olha que coisa interessante essa colocação. Nós já vimos no livro Os Mensageiros que teve um determinado momento em que Aniceto não autoriza ele a determinadas atividades porque ele não estava preparado. Aqui nós já vemos que André Luiz já está um pouco mais preparado do que a um tempo anterior, mas mesmo assim ele ainda tinha que ter sérios resguardos para que ele não entrasse naquela simbiose e viesse a baixar o seu padrão mental. Continuando a leitura. Não nos cabe descrever as paisagens tristes, desdobradas ao nosso olhar. Cumpre-nos tão somente esclarecer que não tivemos dificuldades para reencontrar Cesarina em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos, elegantemente disfarçados. Apuleio aproximou-se e retirou Volpine, que a ela se abraçava como criança semiconsciente. Em seguida, viu aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando infinito cuidado, retomando Volpine, que confiara minhas mãos para poder operar com eficiência, falou-me calmo. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer-nos de ministrar o devido socorro à mãe vigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre, quanto possível, para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Aqui, André, é um momento sagrado, não é? Ele aplicou passes magnéticos na região do ventre daquela mulher para desligar o cordão umbilical. Cortado o cordão umbilical, a criança se afasta. Eu fico imaginando essa cena, não é? Quando ele diz que a criança estava ao colo da mãe. Que é o mesmo caso de Sigismundo, não é? Que a gente percebia que à noite, quando ela dormia, o seu espírito saía do corpo e como a criança estava ligada a ela então pegava aquela criança no colo e levava para todo lugar que ia. Que gesto lindo, não é? De uma mãe, não só já começando a carregar a criança no colo ao longo das noites durante a gestação, né? Então a gente vê aqui que aplicou-se o passe, abraçou aquela criança, porque ele não volta a ser espírito, ele vai voltar a ser uma criança e vai começar a se desenvolver no mundo espiritual como criança, não é? Logicamente tendo alguns conhecimentos, algumas coisas nesse sentido que André Luiz vem trazer para nós, né, André Luiz? Vamos continuar a leitura. Retiramo-nos, conduzindo o companheiro, prematuramente desligado, a uma organização socorrista. Mas depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher, fracassada em sua missão sublime. Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à residência que visitáramos na véspera. Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que Apuleio influenciara, perguntando-lhe o que eu desejaria saber. Cesarina explicou à matrona preocupada. Na manhã de hoje, foi recolhida a uma casa de saúde em estado grave. No decorrer da rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar, incontinente, a infeliz criatura que deixáramos na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado, soube que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz a uma criança morta. Então nós vemos, né, que tirou a criança, ela começou a ter contração, sem sombra de dúvida, ter muitas dores, né? E ela foi socorrida numa casa de saúde, num hospital, e ali então, como os médicos perceberam que o feto estava ali, mas já não tinha mais vida, eles tiveram então que fazer todo o procedimento natural
de fazer com que aquela criança pudesse então, ou seja, aquele feto pudesse sair do corpo daquela mulher, sendo que ela teve sérios problemas, correndo até o risco de vida. Então a gente vê que realmente é um quadro muito triste, de muita irresponsabilidade. Sabemos que um casal, quando projeta ter um filho, a responsabilidade do homem, a responsabilidade da mulher, cada um tem o seu papel importantíssimo, não é? Nesse caso, a mulher passa a ter um pouco mais, porque é ela que dá o alimento para a criança, principalmente o alimento mental, mas cabe ao homem dar tranquilidade à mulher, para que ela possa ter tranquilidade para gerir e para gerar aquela criança de uma maneira mais tranquila, mais sábia. Então a gente sabe que na sociedade tudo é muito importante para esse momento. Queridos amigos, estamos caminhando para o encerramento de mais um capítulo. No próximo programa daremos início ao capítulo 16 desta obra. Eu gostaria de fazer um convite muito especial. Você que vem nos acompanhando, nos divulgando, você que vem tendo afinidade com a nossa linha de raciocínio, eu já lancei até o presente momento 4 livros. Eu gostaria que você entrasse na loja virtual A Caminho da Luz e adquirisse as obras. Ao adquirir as obras, você estará ajudando diretamente ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, à TV A Caminho da Luz e aos departamentos assistenciais e doutrinários que a casa tem. Loja acaminhodaluz.com.br. Você pode entrar em contato conosco, transmitindo a sua opinião, a sua mensagem pelo WhatsApp 19 997 782794 ou pelo e-mail. O do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu e-mail é vilardandré2@yahoo.com.br. Queridos amigos, nós terminamos então o segundo programa do capítulo 15º, falando sobre fracasso. Nós vimos a história de Volpini, que tocou profundamente o nosso coração, a irresponsabilidade de uma mãe que ainda não conseguiu se despertar para a vida, ainda ligada aos seus vícios, e que o quanto nós precisamos crescer aqui na Terra no âmbito espiritual. Nós vamos ver o próximo capítulo, Incorporação, que vamos começar a estudar a partir do próximo programa. Um beijo carinhoso, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e que possamos ter uma semana repleta de muita paz e de muita alegria. Que Jesus te abençoe e até o próximo programa.